A gente vai falar agora sobre o modelo de questão que apareceu duas vezes na prova do Enem, que cobrava o conhecimento acerca da poluição luminosa. Geralmente, essas questões que abordam poluição luminosa são questões simples, tá? Mas é muito interessante que você chegue na prova com um repertório sobre esse tema, para que você fique mais seguro na hora de resolver aquele problema, beleza? E a gente começa aqui falando sobre uma escala, que inclusive é utilizada pela NASA hoje, chamada de Bortle Scale. Essa escala ela mede o grau de poluição luminosa que existe em diversos pontos da superfície da Terra. E nessa escala a gente compara, antes de tudo, uma região que tem uma cidade, uma região urbana, para uma região bem rural, certo? Uma região que tem praticamente pouco habitante. É interessante que a gente também tente conectar esse tópico de poluição luminosa com a parte da urbanização. Cidades que são mais desenvolvidas, cidades que têm um aporte tecnológico um pouco mais aprofundado, né, e rico ali, eles vão produzir de fato mais poluição luminosa. É só você perceber algumas cidades asiáticas, é só você perceber como é que funciona, por exemplo, cidades americanas à noite. Então, do espaço você consegue ver aquele feixe de luz saindo daquele ponto específico ali da Terra. Mas em resumo, a Bortle Scale é uma escala que mede a quantidade de poluição luminosa que a gente pode gerar. Numa região urbana, temos uma poluição muito acentuada, em que isso dificulta, por exemplo, enxergar as estrelas. Perceba que esse processo de dificuldade que você tem de enxergar alguma coisa se deve a um fenômeno chamado ofuscamento. E esse termo pode aparecer numa questão para você ser direcionado para esse modelo. Perceba que o oposto, né? A gente tem a escala aqui com menor valor. Uma região rural, uma região que tem uma urbanização mais baixa, a gente consegue ver com muita nitidez as estrelas. Inclusive tem uma região, se eu não me engano, é no Chile, que é muito visitada por pessoas que gostam de astronomia para visualizar, por exemplo, as galáxias. E essa região é bem isolada, ela tem o cuidado de à noite ter muito pouco iluminação naquela região, então a gente consegue perceber uma taxa de poluição luminosa muito baixa nessas regiões mais rurais, regiões que têm uma concentração urbana, uma concentração tecnológica de desenvolvimento um pouco menos evoluída. Ah, Daniel, você está dizendo que não existe métodos de obtenção de energia aqui evoluído, como por exemplo de uma termoelétrica, de uma nuclear. Não, claro, existe. Só estou falando que na geografia a gente aprende que quanto mais urbanizado e desenvolvido for uma região, mais poluição luminosa ela vai produzir, certo? Então guarda essas associações aí na tua cabeça. A segunda coisa que você precisa guardar como repertório também é o estudo dos holofotes, né? Perceba que existem métodos diferentes de você iluminar uma região. E quanto menos dispersão de luz você gerar, menos poluição luminosa você vai causar também. Perceba que esse primeiro caso, que é o caso de um holofote convencional, uma luz que não tem um amparo, não tem uma restrição específica, ela vai incidir luz para todas as direções. E perceba que assim ó, você está iluminando uma região que você não precisa iluminar a princípio. Concorda comigo? Em contrapartida, se você tem um cone de luz sendo formado, um cone de luz sendo formado, você direciona aquela luz para um lugar mais específico. E se você quiser deixar mais eficiente ainda esse estudo, você coloca um sensor óptico para que esse sensor ative a lâmpada quando tem pessoas passando por ali, certo? Inclusive, a Prefeitura de Recife fez um marketing gigantesco com a instalação desse tipo de luminária. Luminária, inclusive, que é de LED, para gerar menos desperdício de energia elétrica. E essas luminárias urbanas têm um sensor de proximidade, certo? Então, elas só vão ficar ligadas quando passar de fato uma pessoa ali, e durante o dia, de fato, elas vão ficar prontamente apagadas, beleza? Vamos ver como é que a questão número 3 do Enem 2023 abordou esse conteúdo. Olha só. O lançamento de 60 satélites altamente refletores pela empresa SpaceX está preocupando os cientistas. A superpopulação de satélites ameaça a nossa observação das estrelas. A SpaceX espera que um dia seja possível existir 12 mil satélites na órbita da Terra, permitindo um acesso à internet de alta velocidade, com o qual toda a humanidade pode sonhar. A SpaceX é só uma companhia no setor de internet via satélite. Um ponto importante para a gente lembrar até sobre repertório dos satélites específicos da SpaceX, é que eles estão instalados em baixas altitudes, na baixa atmosfera.
eu não tenho um satélite muito elevado, é um satélite baixinho. E perceba que quando o satélite está baixinho ali, você vê com muito mais intensidade essa radiação luminosa. Ah, Daniel, mas ele vai emitir luz? Não, ele vai receber uma radiação e vai refletir. E essa radiação que ele reflete em uma faixa é visível. E você vê uma coisa brilhando no céu, você pode até pensar que é uma estrela, mas de fato pode ser um satélite ali da SpaceX. Inclusive com esse avanço, né, da liberdade de você ter uma internet em lugares remotos, fica muito mais fácil de você conseguir visualizar uma poluição luminosa pelo número de satélites que existe ali em baixa atmosfera. Inclusive, tem um time-lapse bem famoso da NASA, vale a pena depois vocês pesquisarem, time-lapse satélites. E ele mostra um time-lapse que registra os satélites passando ali, gerando como se fossem estrelas cadentes no céu, que não são estrelas cadentes, são satélites ali no espaço. Aí ele continua, se muitos satélites e essas novas megaconstelações tiverem um tipo de brilho constante, então em 20 anos ou menos, o olho humano passará a ver, durante boa parte da noite, em qualquer lugar do mundo, mais satélites do que estrelas. Eu acho que ele foi um pouco pessimista aqui, mas com certeza a gente vai ter muitos satélites sendo vistos e confundidos por estrela, certo? A preocupação dos astrônomos baseia-se no fato do quê? Então essa questão ela vai trazer até nas alternativas alguns fenômenos ópticos, né, para ver se a gente consegue restringir de fato esse caso. Olha a alternativa letra A. Deve-se ao fato de refletirem a luz do Sol durante o período noturno, ofuscando as demais estrelas. Perceba que o termo-chave que a gente até citou, que seria o ofuscamento, apareceu nessa alternativa, né? Claro que não é toda a alternativa que vai ter o nome ofuscamento que vai ser a resposta. Mas essa alternativa letra A, olha só, refletem a luz do Sol durante o período noturno, ofuscando a luz das demais estrelas. É quase uma fonte secundária de luz, como se fosse a Lua. Claro que a Lua tem as suas particularidades gravitacionais, mas a Lua também ela é uma fonte secundária de luz, ela não produz luz. Ela recebe luz de uma fonte primária, que seria o Sol, e vai refletir aqui na tela o brilho da Lua. A mesma coisa vai acontecer com esse satélite, tá? Ele vai refletir a luz de uma fonte primária, então ele vira uma fonte secundária de luz, a gente enxerga esse raio solar, esse brilho constante, mesmo a gente não vendo o Sol diretamente, beleza? Aí ele fala na letra B, emitirem para a Terra muita radiação luminosa que se sobrepõe às estrelas. Não é a parte de emitir essa radiação luminosa, é de você gerar um ofuscamento quando você vai perceber esse contraste. Letra C, refratarem a luz das estrelas. Calma, a gente está falando aqui de uma reflexão a princípio. Letra D, refletirem a luz do Sol durante o período diurno. Lembra que o que vai gerar o ofuscamento das estrelas vai ser essa instalação do satélite no período noturno, né? E letra E, emitirem de volta para o espaço das estrelas que seriam captadas pelos telescópios. Lembra que o ponto preocupante é você olhar para o céu e ver um pontinho lá, certo? Gerando um certo ofuscamento das estrelas. Então a gente não está falando da luz que está voltando para o espaço, é a luz que está batendo no satélite e voltando, refletindo aqui para a Terra. Beleza? Então questão sobre poluição sonora dado aí para vocês.